Aliás, a entrevista, estava olhando aqui agora, a entrevista com teu pai foi a última que foi feita no ano passado. A gente está ao vivo, Mirgon, já. Muito obrigado já estamos ao vivo, é verdade, gente. Pelo convite de vocês. É verdade. Bom, boa noite a todos e todas. Nós já estamos aqui ao vivo. Eu sou o Mirgon Kaiser, estamos entrando ao vivo com a Rede Liberdade, um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates do nosso ativismo de esquerda no Brasil. Enquanto a gente não começa o nosso debate propriamente dito aqui, aguardando que o pessoal entre para assistir, eu peço aí para quem já está entrando que curta, compartilhe a nossa live, abra uma sala de vídeo, se for possível. Isso é uma coisa muito importante para nós. O Facebook tem uma entrega pequena, 3% de seguidores, mais ou menos, é o que é avisado que a live está rolando. Então, para que a gente possa ter um alcance maior aí, é muito importante que o pessoal compartilhe. Compartilhe, comente. Já temos aí o Guto Firmino dando boa noite. Boa noite, Guto. Obrigado por nos acompanhar. Eu quero lembrar também que a nossa transmissão ela é feita simultaneamente pelo canal do YouTube. Estão todos convidados aí a acompanhar. Peço também para que vocês já vão deixando suas perguntas, comentários, isso enriquece aqui a nossa discussão e acaba servindo para balizar aqui o andamento do nosso debate. Hoje, dia 13 de fevereiro, faz 4 anos do falecimento da Marisa Letícia Lula da Silva, nossa eterna primeira-dama, e como uma pequena homenagem à Marisa Letícia, nós hoje estamos aqui com Camilo Vanucci. Ele é jornalista, doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Vanucci, que já foi finalista do Prêmio Jabuti em 2017, é autor do livro Marisa Letícia Lula da Silva, livro lançado no ano passado e que traz a biografia da nossa ex-primeira-dama. Camilo, muito boa noite, obrigado por ter aceitado aí o convite de participar dessa live de estreia da Rede Liberdade na temporada 2021. Para começar essa nossa conversa bem de leve, conta para nós um pouco de como é que surgiu a ideia desse livro sobre a nossa ex-primeira-dama. Camilo, um segundinho, a nossa técnica não liberou aqui. Tá não, fui eu mesmo. Culpa minha. Queria agradecer o convite de você, Mirgon, agradecer a presença aí da nossa audiência, da rede. Bom, a sua pergunta ela tem 2 momentos assim na resposta, porque em 2007, muito tempo antes, eu tive o primeiro contato de propor para Dona Marisa, ainda primeira-dama, ela foi no lançamento de uma biografia, outra biografia que eu tinha escrito, e ela interessada, conhecia o meu biografado, que chegou a presidir o Instituto Lula num período, chama José Alberto de Camargo, um administrador, e ela é muito interessada na história, perguntando como é que era escrever memórias, como é que era escrever biografia, como é que tinha sido essa experiência dele como biografado. E ele sugeriu para ela, falou, Marisa, você precisava contar também a sua história. E eu concordei na hora, falei, eu quero muito ler, faça isso, conte. E daí ele fez uma brincadeira na ocasião, falando, não, você não vai ler, você que vai escrever. E isso a gente está falando de 14 anos atrás, na hora eu respondi, seria um orgulho para mim, uma honra, eu conhecia pouco da história da Marisa, das coisas que saíram, sabia que ela tinha sido babá com 9 anos de idade, sabia que ela tinha ficado viúva do primeiro marido dela, que tinha sido morto no assalto, no táxi que ele dirigia, mas muito curioso de saber essa trajetória ali, de ter chegado uma pessoa que tinha sido vítima de muito preconceito ao longo da vida, preconceito de classe, preconceito de gênero, e está ali naquele momento no Palácio da Alvorada, em 2007, quando eu tive essa ocasião. E ela falou, não sei, escreveu biografia, quem sabe? E ficou uma história assim, eu nunca frequentei Marisa muito assim de intimidade, mas a cada 3 anos, digamos assim, encontrei Marisa em algum evento público, alguma coisa assim,
e virou uma coisa que toda vez eu comentava com ela. Falava, dona Marisa, quando a senhora achar que vale fazer aquele livro lá, não esquece que o meu convite está de pé. Essas coisas do destino, no final de 2015, a gente se encontrou num evento em São Bernardo, com o Lula e o Mujica, o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, e naquele dia a gente conversou por uns 10 minutos, assim, nos bastidores ali, e ela falou, Camilo, eu falei com os meus filhos, falei com o Lula, falei com minhas amigas, e acho que eu vou fazer sim o livro que você me convidou para fazer. Vamos esperar o ano que vem, porque agora eu não consigo, não sei o quê. Daí passou, sei que passou 2016 inteiro, quando a gente ia fazer a primeira entrevista, em janeiro de 2017, ela teve o AVC e foi internada. Então eu não fiz nenhuma entrevista com ela, salvo uma entrevista que eu fiz em 2009 para uma revista que eu trabalhava, que não era sobre ela, era sobre o Lula em 1980, as greves e a prisão dele no DOPS de São Paulo. E eu falei, putz, né? Primeiro que eu nem pensei, quando ela teve o AVC e foi internada, eu nem lembrava mais de biografia, memórias. Eu fiquei muito tocado naquele momento pela questão de saúde, torcendo para sair daquele estágio ali, a gente ter uma boa notícia de recuperação e tudo isso. Ao mesmo tempo pensando, eu não quero fazer uma biografia, eu queria fazer memórias, queria fazer ela contando as histórias. Então eu falei, ela vai se livrar dessa e a gente vai fazer um processo até de fonoaudiologia com ela. Eu vou fazer entrevistas com ela quando ela estiver recuperando a capacidade de conversar. Vou combinar com ela uma entrevista semanal para eu ir até onde ela achar melhor, mas para a gente fazer um processo dela contar as histórias. E aí a gente está vivendo hoje o quarto aniversário da morte dela, em 3 de fevereiro de 2017. E ali foi uma coisa assim, não vou mais fazer, meu interesse era contar memórias dela, ela contar e eu colocar no papel. Mas daí naquele processo ali, no dia em que ela faleceu, eu fui até o Sírio-Libanês, que foi o hospital em que ela estava internada, em São Paulo, e faleceu lá. E no dia que eu fui, que foi dia 2 de fevereiro, à noite, à véspera da morte, naquele momento o presidente Lula me encontrou no saguão e perguntou, Camilo, e o livro? Você escreveu o livro da Marisa que você ia escrever? Eu falei, não, eu não escrevi, você sabe que eu não escrevi. Falei para ele meio, então agora eu que vou ter que te contar tudo que ela ia contar. E na minha cabeça, assim, eu estava pensando em não escrever mais, daí ele falou isso, eu falo, putz, de repente eu faço ouvindo um monte de gente. Eu sei que daí o livro voltou a nascer naquele mês, o mês do falecimento dela. Eu publiquei um artigo no Brasil de Fato no dia seguinte da morte da Marisa. Depois o ex-ministro Luiz Dulce me encontrou na missa de 7º dia e veio me contar uma informação, né, de bastidores ali, mas me contar que o Lula tinha pegado impresso aquele texto que eu tinha escrito e leu em voz alta para ele e para outras pessoas numa reunião. E aquilo eu falei, putz, eu acho que eu vou escrever esse livro. Daí eu fiz uma consulta, só para fechar, que eu estou falando um monólogo aqui, não quero que seja monólogo, mas assim, eu fiz uma consulta nas semanas que se seguiram a morte da Marisa, que eu mandei um e-mail para cada um dos filhos e para o presidente Lula, via secretária, consultando. Falei, olha, não vai ser um livro que eu vou submeter a vocês antes de publicar, mas se for um livro que a ideia de entrevistar as pessoas, de contar a história da Marisa, for causar constrangimento, eu não entro, eu não começo, eu não faço, porque eu também não quero me transformar num problema, numa coisa... Mas eu gostaria de fazer, quero fazer, e se eu puder fazer, se vocês me confiarem essa empreitada a mim, não estou pedindo nada, não vai ter financiamento, nada desse tipo de vocês, mas eu quero entrevistá-los, quero a ajuda de vocês para saber quem eu entrevisto, quem pode falar da Marisa jovem, da Marisa
primeiro casamento, acho que vocês vão ter que me ajudar um pouco a me orientar aqui. E daí foi assim que aconteceu. Começou a ser feito ali em 2017. Eu demorei 2 anos e meio fazendo, porque teve prisão do Lula. Eu fiz uma entrevista só com o Lula, daí ele foi preso em seguida. E eu querendo entrevistar mais, perguntei se eu podia ir para Curitiba, tentei visitá-lo, mandei 10, eu lembro de fazer, manda as perguntas que a gente vai dar um jeito dele te responder da prisão. Nunca recebi respostas. Eu falei, putz, será que eu espero ele sair, não sei o quê? Quando o Lula saiu da prisão, eu tinha terminado o livro. Então eu entrevistei 100 pessoas, deu um trabalho assim, muito maior do que eu imaginava. Eu precisava fazer um livro em 1 ano, eu fiz em 2 anos e pouco para fazer, porque eu não conseguia chegar em umas histórias que eu falava eram lacunas que eu queria contar. E foi isso. E daí a gente conseguiu lançar está fazendo 1 ano do lançamento. Ele foi lançado também na semana do aniversário da morte dela em 2020, 5 de fevereiro em São Bernardo, 6 de fevereiro em São Paulo, 10 de fevereiro no Rio, e na semana seguinte, eu não lembro exatamente a data, em Brasília, e depois veio a pandemia em março, a gente ficou preso em casa, acabamos cancelando. Tinha até de Fortaleza aqui, que estava a nossa companheira, esqueci o nome dela agora, estava aqui conversando com a gente, tinha convite para ir para Fortaleza fazer, enfim, e foi essa história deste livro. Muito legal, Camilo. Na verdade, acabou sendo uma biografia ou um livro de memórias, como tu prefere chamar, né? Póstumo. Né? Absolutamente póstumo. Virou biografia. Com memórias de mais de 100 pessoas sobre a Marisa Letícia. O Brasil se acostumou a ter várias versões da Marisa Letícia apresentadas ao longo da história. Quem é a Marisa Letícia que o Camilo Vanucci descobriu ao final do livro? O perfil da Marisa. Havia quem dissesse que ela tinha um perfil mais dócil, outro que tinha um perfil mais agressivo, que era uma mulher assim, que era uma mulher assim. Quem é a Marisa Letícia, sinteticamente, que está apresentada nesse conjunto de memórias aí? Quem é a Marisa Letícia que o Camilo passou a compreender depois de terminar o livro? Porque eu já conhecia ela antes, mas depois do livro. Então, eu ia até tô rindo aqui, porque assim, eu demorei 408 páginas para tentar explicar quem é Marisa. Eu não vou conseguir te responder essa pergunta assim, toda a cauda longa que essa resposta teria que ter. Mas assim, você perguntou se ela era mais dócil, por exemplo, ou mais... Não sei se você usou a palavra agressiva, enfim, mas assim, ela não era muito dócil, não. Ela era uma pessoa... exigente, meio teimosa ali na coisa. Chegava a falar, por exemplo, para o Lula que domingo não podia ter conversa de política na casa dela, então ligavam lá para falar algum ministro, coisas assim do PT, ela batia telefone, mandava ligar segunda-feira, não sei o que, esse tipo de coisa. Desde assim, do começo, assim, eu lembro, os filhos dela me contam que ela não aceitava que eles recebessem as namoradas em casa. Então ela foi sempre muito leoa ali, tentando colocar os limites. A casa era da Marisa, o Palácio da Alvorada era a casa da Marisa, assim, não no sentido de um espaço público, um prédio público, não é que ela transformou aquilo numa casa da mãe Joana, enfim, mas era uma coisa de que ela impunha ali os limites da família, da intimidade do casal. Importante, assim, o pessoal fala muito assim, uma dona de casa que não fazia nada. Daí já começa todo esse preconceito de que dona de casa, que da mulher, etc. e tal, que é um tema importante, que o livro tenta trazer algumas coisas. Primeiro que ela nunca foi nenhuma dondoca, ela foi babá com 9 anos, morou em casa de família como babá, ficar de segunda a sexta na casa da família que ela tinha, ela chegou a cuidar de 3 crianças, ela entrou, tinham 2, nasceu a terceira, estudava no contraturno, esse tipo de coisa. Uma história assim
filha do Brasil, sabe? Se o pessoal comenta, tem o Lula, filho do Brasil, né, que é o título do livro da Denise Paraná sobre o Lula, que depois virou filme. Marisa é muito filha do Brasil. Foi operária com 14 anos, operária numa fábrica de bombons, chamava Dulcora. Uma coisa que eu demorei também para entender ali, porque ela trabalhava na Dulcora, e ela tinha relatos que o trabalho que ela fazia, no setor de embalagem, então ela embalava um por um os bombons Alpino. E virou uma grande coisa na minha dúvida, no meu trabalho, que Alpino não era da Dulcora. Nunca foi da Dulcora, era de uma outra fábrica antes, depois foi da Nestlé. E eu tentava entender como é que ela trabalhava. Daí demorei para entender e fechar esse cerco ali, que a Dulcora era a fábrica onde antigamente era produzida o bombom Alpino, antes de ser de vender a fábrica para a Dulcora. E daí, quando o Alpino foi comprado pela Nestlé, eles mantiveram a produção na mesma planta industrial, e o rótulo, né, vinha com uma coisa da Nestlé. Enfim, estou entrando nos detalhes aqui, mas ela trabalhou durante muitos anos como operária de fábrica. Ela saiu dos 14 até os 19, ela saiu quando estava grávida do Marcos, né, do primeiro filho dela, que foi o filho que ela teve com o primeiro marido. E o primeiro marido dela foi morto em São Bernardo, num assalto, num táxi que ele dirigia, porque ele era motorista de caminhão, de metalurgia, mas o pai era dele, o pai do marido da Marisa, o sogro da Marisa, era chofer de táxi, e quando eles casaram, ele chegava em casa às 6 horas da tarde, depois do expediente, ele pegava o táxi do pai para fazer hora extra, dirigir até as 10 para ter um pouco mais de recursos, um pouco mais de dinheiro, para fazer uma hora extra ali, ganhar um dinheirinho a mais, porque estava casando, estava grávida, a Marisa estava grávida, e essa coisa da família crescendo. E ele foi assassinado no táxi quando ela estava grávida de 4 meses. Então ela estava grávida, ele não conheceu pai, o Marcos Cláudio, e é essa história toda, que depois você tem o Marcos já tinha 2 anos de idade quando ela conheceu o Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, daí eles namoram, o Lula também era viúvo, então ali tem um encontro de 2 viúvos recentes, 2 viúvos que tinham perdido os companheiros, cônjuges, 2, 3 anos antes. E essa coisa também de ser mulher, não deve ser fácil ser mulher do Lula, né? Em todos os sentidos, assim. Provavelmente não. Privacidade. Sim. Nós tivemos aqui, o Adriano Ribeiro fez uma perguntinha. Adriano, vou pedir um pouquinho de paciência, ela foi para a tela aqui, mas vamos deixar só um pouquinho mais para frente essa pergunta, que eu, antes de entrar nesse assunto, para a gente não ficar repicando os períodos de tempo, eu queria, Camilo, na esteira dessa questão dela ser uma dona de casa, né, quer dizer, cuidar dos filhos, e um pouco também a imprensa e a história que nos contam um pouco sobre o Lula e sobre a família sempre traz uma Marisa atuante até ali, né, mas muito mais realmente a esposa do Lula, né, muitas vezes é retratada como a esposa do Lula, mas na verdade a Marisa ela teve um papel muito importante em vários momentos, na própria formação do PT, na construção das caravanas da cidadania, né, como é que esse período, como é que tu encontrou esse período, Camilo, na história, ali a questão o início, e depois na própria atuação já como primeira-dama, com Lula presidente, que ela, inclusive, ela foi responsável por uma das campanhas de recuperação do nosso patrimônio histórico no país, né? Então, a Marisa, ela tem uma biografia de luta que é sua, né? Como é que tu encontrou esse período da história dela, Camilo? Então, Marisa ela é conhecida, ela se torna uma pessoa pública por conta do Lula. E ali ela tinha uma posição que
não diria avessa à política, mas distanciada. Então, até tem uma coisa deles ali, que logo quando eles se casam, ele assume a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, pela primeira vez. E ela reclama. Ela fala, pô, mas sindicato, você vai mexer com isso? Volta para... Eu casei com um metalúrgico da Villares, volta para a fábrica, um negócio assim. E ele promete para ela, Marisa, é um mandato só, são 3 anos, eu vou deixar essa coisa de política, de vida pública, e vou voltar ali, porque era uma vida muito maluca, reuniões à meia-noite na casa dela, esse tipo de coisa. Bom, estou dizendo isso por quê? Porque ali, quando ela começa, anos depois, a perceber que ele não vai cumprir a promessa, e que a entrada dele na vida política do Brasil, na sindical e depois como partido, em 80, ela se torna uma pessoa muito solidária, muito presente em todas as construções. E, por exemplo, o PT ele foi formado de 79 para 80 ali, numa construção que era feita por núcleos, cada bairro tinha núcleos, e cada núcleo tinha as pessoas que pegavam a prancheta ali, com fichas de filiação e tudo isso. O primeiro núcleo de formação do PT, de fato, foi na Vila Assunção, no bairro da casa deles, porque Marisa pegou aquela prancheta com a ficha de filiação e foi nos vizinhos explicar o partido, o que era e filiar as primeiras pessoas. As pessoas costumam tratar muito a formação de um partido com essas personalidades públicas, quem que publica artigos na imprensa, ou quem que são os oradores, os líderes sindicais, ou da igreja progressista, enfim, que estavam ali na formação do PT. Mas formar o PT significa também filiar, mas significa vender broche, produzir camiseta, como é que você vai levantar dinheiro para poder ir num próximo evento, fazer um discurso num caminhão, colocar megafone, esse tipo de coisa. E Marisa entra nisso, assim, as primeiras camisetas durante as primeiras 2 campanhas eleitorais do partido foram todas feitas na casa da Marisa, por Marisa. Marisa pegava silk screen, né, aquele negócio de pegar a camiseta, passar a máquina com a tinta ali, fazia rifa, bingo, todas essas coisas que as pessoas, a história acaba apagando, porque ela formula coisas assim, tinha o Mário Pedrosa, o Antônio Cândido, que você vai pensar quem eram os figurões ali, ou os líderes sindicais do ABC, que estavam produzindo o partido. E um ranço até que eu criei ali, coisa, mas historicamente é importante de colocar, que é assim, fundação do PT, simbólica ali, Colégio Sion, abril de 1980. São homens, um homem atrás do lado do outro homem numa mesa, formando o partido, com uma única exceção ali na fotografia, que era a Lélia Abramo, que era presidente do sindicato dos artistas, dos atores e atrizes. Eu penso assim, pelo que eu vi da história, Marisa devia ter a carteirinha número 2 do PT. Se não fosse a carteirinha número 1, porque a gente pensa no Lula e tudo isso, que foi o maior formulador, não faz sentido ela não ser fundadora do PT, porque ela não foi de fato fundadora, o nome dela não está na ata que funda o partido, mas é o tipo da coisa que eu acho que, como justiça histórica, como essa coisa de disputa de gêneros, que a gente faz muito melhor hoje, em 80 era... Não é que a disputa, desculpa, vou me corrigir aqui, a disputa é feita desde muito tempo. Nos anos 70 você estava no auge do luta feminista, tudo isso. Mas para mim seria inconcebível hoje não pensar em Marisa como uma das filiadas fundadoras do PT e não ter ela ali naquela mesa do Colégio Sion, que tinha 20 homens na formação. Então é um pouco disso que eu gostaria de pontuar em relação a isso. Você fez uma pergunta muito longa, porque você falou para chegar até ela primeira-dama no Palácio, mas enfim... Ela chega no Palácio também muito marcada por esse preconceito de gênero. A gente estava saindo de 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma socióloga, professora da USP, teórica, como primeira-dama, que foi a Ruth Cardoso. E ali era muito marcado nos meios de comunicação, ainda não tinha as redes sociais, com essa força que tem, que depois
adquiriu, mas era muito isso, agora a gente tem uma pessoa que estudou só até a 4ª série, que não tem curso superior, que não é uma intelectual, e isso era uma coisa complicada naquele momento. E essa política do ódio, né, da rivalização política, você já tinha aquelas coisas assim, tadinha da Dona Marisa, o Palácio da Alvorada tem muitas janelas de vidro, ela vai ter que limpar todas essas janelas, vai ter que lavar as vidraças do Alvorada. Então, é uma trajetória muito complicada ali de você pensar nesse processo. Ela chega lá muito discreta, como ela tinha sido sempre, ela recusava, inclusive, muitas entrevistas, desde sempre, e com uma postura de, assim, eu não sou uma pessoa pública, a pessoa pública é meu marido, quem é candidato é o meu marido, quem ocupa um cargo público é o meu marido, não é a Marisa não tem que ficar dando entrevista, mas muito também com uma ideia de que, poxa, eu posso não falar uma coisa fora de lugar, ou falar uma coisa que eu estou errada, equivocada, e que pode atrapalhar o governo do Lula. Ela muito preservada e muito reservada, e muito com uma ideia de preservar e apoiar um projeto que era do Lula, do PT. Ela sempre com muito carinho pelo partido, pelo governo que eles faziam. Mas ela faz isso que você falou mesmo, ela faz o Palácio do Alvorada estava as condições muito ruins, de não ter passado por uma reforma estrutural, colocava a mão assim no carpete, dava choque, porque tinha algum fio elétrico passando, tinham debaixo daquele carpete, e que estava com alguma coisa ali da elétrica comprometida, tinha infiltrações, e ela ali, talvez até por ser essa pessoa, dona de casa, que não tinha, segundo essa impressão popular, ela não vai ter que trabalhar, não vai ter que dar aula na USP, não vai ter que cumprir expediente, não vai ter que trabalhar fora de casa, de ter um horário. E naquele momento é a primeira vez que eles vivem, é legal isso, assim. É a primeira vez que Marisa vive sem os filhos na casa. Porque até sair de São Bernardo, o filho mais novo ainda morava com eles, acho que devia ter, preciso fazer a conta aqui, mas 85, acho que ele 95, 2002 ele tinha 16 para 17 anos, o Luiz Cláudio, e morava com a família, tinha aquela coisa. E ele não vai para Brasília, então em Brasília não vai nenhum filho junto, vai morar o casal. E o Lula passava, evidentemente, o dia inteiro trabalhando para caramba no Palácio do Planalto, e ela começa a ter ali, primeiro, uma coisa de solidão, de certa maneira, no palácio daquele tamanho, e ela sozinha ali, e também essa coisa de querer se envolver nas coisas do palácio, então ela consegue tocar uma obra inédita, assim, uma reforma importantíssima, que buscou até resolver diversas intervenções de mau gosto, ou que o IPHAN não aprovava, que tinham deturpado um pouco ali o projeto arquitetônico e decorativo do Niemeyer, e ela começa a recuperar muita coisa ali, que é um trabalho muito, muito bonito que ela fez, de fato, no Palácio. Intervenções atrapalhadas dos outros inquilinos. Dos outros inquilinos, dos outros presidentes ou primeiras-damas. Botavam uma cortina, sei lá, que tinha a ver com uma decoração europeia do século XVIII, sendo que o projeto arquitetônico do Alvorada é moderno, esse tipo de coisa. Legal. Quero mandar aqui um abraço para a Lídia, que está nos acompanhando, a Ana Tércia, o Guto, o Luiz Fernando, o Cleiton Zanato, militante lá de Ilha Negra, do MST de Ilha Negra, nos acompanhando aqui. A Alexandrina Mota, ela nos diz aqui que o Fórum de Mulheres do Fisco querem lançar o livro lá em Fortaleza. Mulheres com Dilma também lá querem lançar, fazer um lançamento do livro lá. Então nós estamos com audiência aqui de norte a sul do país. Está muito legal essa nossa conversa. Eu quero agora voltar, Camilo, para a pergunta do Adriano, que o Adriano nos fez, eu vou resgatar aqui. O Adriano, para nós entrar numa outra etapa, um tema um pouco menos agradável de se conversar, né? O Adriano, ele perguntou se tu acha que a perseguição que o Lula e a família sofreram pode ter prejudicado a saúde da Marisa. Como é que foi esse período na vida da Marisa, né? Essa questão da perseguição na Lava Jato, essa polarização política,
pós-governo Lula. Como é que isso impactou na Marisa? Então, impactou muito, assim, depois da condução coercitiva, principalmente, entrou... Bom, primeiro que eu queria dizer assim, ele perguntou se eu achava que a perseguição... eu fiz um trabalho longo, assim, consultei médicos, uns 3 ou 4, sobre se pode ter agravado, como é que aconteceria isso, então não é uma coisa só de achismo. Não dá para dizer, cravar que mataram a Marisa, mas eu vou colocar um contexto aqui, para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa, relativamente precoce. Bom, Marisa tinha um aneurisma, ela tinha um negócio no cérebro que era dos vasos sanguíneos formavam uma espécie de uma bolha, assim, uma coisa, como se fosse um lago, que ela precisaria monitorar, porque aquilo não poderia romper. Aquilo, se rompesse, causaria um derramamento de sangue no cérebro dela, que poderia causar, de fato, que é o AVC, né? Um acidente vascular cerebral, que é esse derrame quando no cérebro, que foi o que acabou causando a morte dela. Ela tinha um aneurisma já havia 10 anos, já diagnosticado, e que ela fazia exames anuais. Ela poderia ter a opção de fazer uma cirurgia, mas os médicos monitoravam, porque se não tivesse crescimento, nada mudasse naquele aneurisma, a abordagem mais conservadora, assim, não vamos mexer, porque fazer uma cirurgia no cérebro é invasiva, corre riscos, etc. e tal. Uma pessoa que se aproximando dos 70, né, mais de 65 anos, morreu com 66. Então, ela monitorava todos os anos, fazia exames e acompanhava e mantinha esse aneurisma ali. O aneurisma, assim, para ele não ter o derrame, o ideal é você não se estressar, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, não comer comidas gorduras, ter uma alimentação saudável, né, esse tipo de coisa que também não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui. A Lava Jato contribuiu, sem dúvida nenhuma, primeiro para um comportamento muito ansioso da Marisa. Ela tinha uma ansiedade muito grande em relação a isso, como qualquer esposa e mãe, ao ver os filhos sendo objeto de reportagens de televisão e jornais, vazamentos, né? A gente vai lembrar que tem um vazamento, inclusive, da Marisa com o filho, que falava das panelas, e uma reação muito natural, espontânea, da raiva dela de ver aquelas panelas sendo batidas no bairro em que ela morava, em que ela expõe onde ela gostaria que aquelas panelas fossem colocadas, digamos assim, naquele momento de panelaços contra Dilma, contra o Lula, esses xingamentos e tudo isso. Mas ela via essa boataria, filho rico, filho dono da Friboi, filho com, como é que chama, Ferrari não sei onde. Aquilo veio com uma construção muito ruim, porque ela não via que não tinha espaço para o outro lado se defender ou se colocar da maneira como deveria, e os meios de comunicação contribuíram para isso. E também por 2 motivos muito chatos, assim, muito delicados e muito graves, e que no livro eu exploro, que é o seguinte: apartamento no Guarujá e sítio em Atibaia. 2 acusações, 2 denúncias, né, o Lula foi preso por conta da denúncia do apartamento no Guarujá. Esses 2 episódios, Marisa tinha envolvimento. E não estou falando de um envolvimento ilegal, eu estou falando de um envolvimento legal, lícito. Ela fez a opção não de compra, ela comprou ali as cotas da Bancop, que era empreendimento imobiliário no Guarujá, para comprar um apartamento ali no intermediário, não era cobertura, não era duplex, triplex, nada disso. Quando ainda eles estavam no Palácio da Alvorada, no governo,
e pensando que gostaria de ter um lugar na praia, e se não fosse ter, seria um investimento, porque tudo mostrava que aquilo ia custar o dobro do preço do que a compra na planta, e foram com recursos da Marisa, que foi comprada essas coisas de investimento ali. A Bancop tinha diretores que tinham sido do movimento sindical, dos bancários, que eram próximos a eles. Então ela achava, ela se preocupava, ficava muito preocupada assim, com essa ideia de que, puxa, eu que passei minha vida inteira tomando todos os cuidados para não atrapalhar o PT, para não atrapalhar o Lula, para não atrapalhar o projeto político, a atividade política deles, de repente, por conta dessa cota que eu comprei muitos anos atrás, eu estou vendo o PT, meu partido, ser criminalizado e o meu marido sendo denunciado, indiciado e podendo ser preso. E, de certa maneira, a mesma coisa com o sítio de Atibaia, porque o sítio de Atibaia é uma iniciativa da família Bittar, do Jacob Bittar, que foi vice-presidente do PT, que foi prefeito de Campinas, que era um cara do sindicalismo também, dos químicos e dos petroquímicos da região de Paulínia e Campinas, aqui no interior de São Paulo. Eles, nos anos 80, passavam finais de semana juntos. Piscina, churrasco, nessas coisas, com muita intimidade. Eles eram melhores amigos, os filhos foram melhores amigos uns dos outros. E aqui no final do governo, quando o Jacob Bittar teve um Parkinson grave, ele chegou a ser hospedado por 3 meses no Palácio da Alvorada, e Lula e Marisa cuidaram dele e retomaram um convívio familiar íntimo que não tem nada a ver com corrupção, política, nada disso. Era uma coisa pessoal deles. E o Jacob Bittar falou assim, a minha família está querendo comprar um sítio, a gente vai comprar um sítio. Os 2 filhos como sócios, e ele passou uma parte de dinheiro que era dele, de herança, adiantou uma herança para os filhos para ajudar nessa compra. Vou comprar um sítio perto de São Paulo. Primeiro ele viu perto de Campinas, depois foi procurar perto de Atibaia, e eu gostaria muito que a gente voltasse a se frequentar. Agora vocês vão deixar o governo, vocês vão ter finais de semana livres, não vão ter Granja do Torto, não vão ter essas coisas todas que vocês ficaram 8 anos lá em Brasília, morando no Palácio da Alvorada e passando o final de semana na Granja do Torto, que tinha quadra, piscina, churrasco, essas coisas todas. Então, ele não falou nada com o Lula, mas comentou com a Marisa. O que você acha? Vocês frequentariam? Eu faço questão de a gente ter lá um quarto para vocês poderem ir, mais de um quarto para os filhos poderem ir também, porque eu quero justamente que a gente consiga juntar nossos filhos de novo. Agora com os filhos dos filhos, todos eles estão com netos. Era uma coisa, quando eu estou contando agora, parece tão bonito, uma coisa de afeto que você vai retomar. Daí eles compram um sítio, com essa ideia de que vocês vão ter a chave, eu quero que vocês fiquem totalmente à vontade lá. E daí aconteceu tudo aquilo que vocês sabem, de que, mas então era do Lula, ou então o Calil Bittar e os 2 filhos lá, o Fernando Bittar, são donos fantasmas, proprietários fantasmas, na verdade, não era nada disso. Mas Marisa soube disso, se entusiasmou, e do jeito dela tentou ajudar. Falou assim, vamos fazer uma surpresa para o Lula, então, quando ele deixar em janeiro já do ano que vem. Então ela quis acelerar a obra, tentou ajudar, vamos ver se eu consigo alguém para fazer a reforma lá, porque vai ter que ampliar, E daí deu esse problema todo que a gente viu depois com a Lava Jato, e Marisa também se preocupava muito com isso. Bom, ela dobrou o número de cigarros, ela estava fumando, depois da condição coercitiva, chegou a fumar quase 2 maços de cigarro por dia, com o hábito ela nunca foi alcoólatra, isso é uma maldade também que circulou muito no WhatsApp, mas ela consumia, ela bebia vinho, bebia cerveja, bebia whisky, socialmente, mas criou um hábito, sabe assim, de todo dia, no final do dia, tomar uma dose, mas com o cigarro eram 2 maços. Estou dizendo isso por quê? Porque nem essa uma dose diária no fim do dia, para quem tem um aneurisma cerebral, ela não deveria estar tomando
esse uísque, não deveria estar fumando esse cigarro, não deveria estar o tempo todo preocupada que vão prender o meu marido, ou invadiram a minha casa. Mirgon, rasgaram o colchão deles para ver se tinha alguma coisa escondida. Arrombaram a porta da casa onde morava o Sandro e não consertaram depois. A polícia vai na operação, arromba, tiraram a coifa em cima do fogão para saber se tinha alguma coisa escondida dentro da coifa. Quando morreu o Teori Zavascki, ela ficou assim, mataram o Teori. Vão fazer o mesmo com o meu marido. Então chegou naquele final, na virada de 2016 para 2017, ela estava nesse estado de espírito, de ânimo, e 24 de janeiro ela sofreu o AVC e deu no que deu, que todos vocês acompanharam. Camilo, voltar um pouquinho no tempo e voltar aí um pouco para a questão da Marisa mais... O teu livro ele retrata não só os aspectos da relação política, da vivência política, mas retrata também a Marisa Letícia nesse outro lado dela, que é a questão de mãe, a avó, a esposa, né? Tu, inclusive, tu traz ali alguns eventos que mostram que como a vida de ninguém ela não é cor-de-rosa, né? E tu trazes no livro, inclusive, alguns episódios como as circunstâncias ali do nascimento do Lurian, né? A vida da Marisa Letícia como vó, mãe, qual é a tua percepção neste outro aspecto, né? A relação dela como esposa, a questão a superação da questão, né, a relação extraconjugal do Lula, o nascimento do Lurian. Como é que tu retrata esse lado mais humano, corriqueiro da vida da Marisa Letícia para além da política, né? Então, o livro traz, como você falou, o nascimento da Lurian, que foi filha da Miriam Cordeiro com o Lula. É uma namorada que não chegou nem a ser namorada, era uma pessoa que o Lula namorou, mas não frequentavam famílias, não tinha nem uma combinação ali de fidelidade, esse tipo de coisa. Era um relacionamento bem moderno, eu diria, para aquele momento. E é anterior ao casamento dela com Marisa. Mas o livro traz isso quando a Lurian nasce 2 meses antes deles casarem. Mas daí o Lula assume e Marisa fica também receosa, porque ela tem a preocupação de que, tendo a Lurian por perto, pode acontecer da Miriam se aproximar de novo. E ela também, eu acho que ela faz um pouco, eu não sou da área de psicanálise, psicoterapia, mas ela faz um pouco de projeção na Lurian do que ela sentiu pela Miriam, porque não só a Miriam teve esse relacionamento e depois acabou engravidando e tudo isso, mas ela teve uns episódios que o livro retrata também, de ligar para a casa do Lula, de fazer umas coisas com a Marisa, de dizer, olha, o Lula está aqui no Jockey agora. As coisas meio que são uns bastidores que daí eu acho que precisa entrar. O livro ele é até extenso, né? Tem 400 páginas, porque ele você faz essa construção psicológica, histórica do contexto de cada evento e cada episódio que aconteceu naquele momento da vida dela. Agora, a Marisa foi essa pessoa que ficou, eu acho que mais do que os netos, a relação dela, mais do que os filhos, perdão, a relação de proteção dela era com o Lula mesmo. Então, se estiver me perguntando, Camilo, você acha que ela protegia, foi mais uma defensora dos filhos ou do Lula? Eu acho que mais do Lula mesmo, ela era muito mais essa companheira que participava, como você mencionou, de caravanas, ia para o palanque, queria participar muito entrosada nessa vida política, e ela se tornou uma pessoa que acabou saindo para o Lula, uma pessoa até com uma conselheira informal.
Então, ela nunca teve uma posição, um cargo político, mas muito no governo. Eu tive vários relatos disso, que ela atuava como uma espécie de ministra, não de uma pasta, mas assim, tinham os debates, as discussões políticas no governo, ali no Palácio do Planalto, mas Lula chegava em casa, conversava com ela sobre diversas das decisões, políticas públicas, Bolsa Família, Fome Zero, todos esses grandes temas que se discutia, e Marisa dava sugestões, e as pessoas comentam, assim, às vezes até com um pouco de indignação, de que Lula tinha saído 9 horas da noite do Palácio, com uma decisão tomada aí na reunião com os ministros, não sei o que lá, e ele chegava 8 horas da manhã do dia seguinte com outra ideia. Ele queria mudar, e quando puxavam, eu conversei com Marisa em casa, e ela trouxe um outro aspecto aí para a gente levar em consideração. E Marisa foi muito importante também no governo, as pessoas não sabem, de fato não era para ter também essa dimensão, porque nunca se explorou isso, e nem era a intenção dela ou deles explorar, mas sempre como aquele grilo falante do livro, da história do Pinóquio, que é aquela voz da razão, assim, em alguns momentos em que Lula acabava, de alguma forma, correndo algum risco de tirar os pés do chão, e ela era sempre a pessoa que puxava os pés do Lula e falava: Lula, o que o trabalhador lá de São Bernardo acharia disso que você está propondo? Isso vai ajudar a vida do trabalhador de São Bernardo ou vai atrapalhar? Lula, lembre-se que o seu governo vai acabar e que a gente vai voltar para São Bernardo, para aquele mesmo apartamento que a gente morava, e que você vai olhar para todo mundo cara a cara, olho no olho, e que a gente precisa ter dignidade de ter orgulho das coisas que a gente está fazendo aqui. Então, essa decisão, ela vai ser uma coisa que vai orgulhar a classe trabalhadora, que vai... O Lula sindicalista, o Lula operário, se orgulhariam disso que você está propondo, ou é uma coisa que vai, de alguma forma, atrapalhar ou ser ruim? Então, ela foi muito essa presença, e foi muito importante porque Lula ouvia, as pessoas acabavam acompanhando o voto da relatora. Ou seja, no final das contas, a Marisa tem um grande legado aí, que é ter participado ativamente, e a história do PT, a história do Lula, talvez a gente tivesse um outro Lula se não fosse Marisa, né? Então o legado dela se mistura em todas essas construções que nós tivemos aí dentro da esquerda brasileira nas últimas décadas. Não sei se teria Lula sem a Marisa. Eu chego a ousar, não desse jeito, isso não está no livro desse jeito, mas assim, que mulher é essa que segurou tantas barras, que foi esse alicerce excepcional na vida dele, para ele poder passar o tempo todo viajando, articulando, que abriu a porta da casa dela em vários momentos, assim, até meia-noite, como eu falei, as campanhas eleitorais as coisas eram ali, adesivo, panfleto, camiseta, as pessoas circulavam até meia-noite para vir pegar material. Quando o Sindicato dos Metalúrgicos teve intervenção militar, em mais de uma ocasião, 2 ocasiões, 79 e 80, abria-se a casa do Lula para as reuniões do sindicato serem feitas ali. Casa do Lula, aliás, é um jeito equivocado de me referir. Aquilo não era a casa do Lula, era a casa da Dona Marisa. Muito mais casa de Dona Marisa. Então, assim, te interrompi, mas não era para falar. Você falou, eu não sei que Lula que existiria, mas eu sei que Marisa desempenhou um papel muito importante em toda a trajetória dele. Camilo, o Guto pergunta aqui se a Marisa influenciou o Lula a não tentar o 3º mandato. Ela também tem participação nessa reflexão, que em algum momento o Brasil, a esquerda, começou a cogitar se o Lula deveria tentar um 3º mandato ou não, se especulou na imprensa, se o Lula tentaria uma mudança na Constituição. Marisa tem participação na decisão? O que eu sei, assim, é que os dois concordavam nesse aspecto. Então, eu não sei, ela não chegou a exercer uma influência, porque o Lula tinha isso muito... Ele falou, não vou fazer 3º mandato. Era uma coisa que ele não quis conversar sobre isso. Parlamentares do PT
se propuseram a apresentar um projeto de emenda constitucional, uma PEC, para mudar isso. E ele, assim, afastou, não quis tratar desse assunto. Agora, o que eu sei é que Marisa, como muitas outras pessoas, achava que o Lula devia ser candidato em 2014. E aí, isso eu sei, posso dizer que era uma coisa que causou uma tensão ali, porque o Lula, ele também falava assim, não, eu posso ser candidato, eu topo. Ele até queria ser candidato em 2014, mas ele colocou como uma coisa assim, não, é o segundo mandato da Dilma e ela vai decidir. Eu não vou intervir nesse assunto, eu não vou entrar nessa discussão. Se ela consultar, qualquer coisa do tipo, essa posição existe, essa ideia, essa possibilidade existe do Lula ser candidato. E Marisa, eu sei que defendia isso muito, assim. Ela falava, mas Lula, a gente não votou, ninguém pôde votar em você em 2010 porque não podia, a lei não permitia. As pessoas votaram, muitas pessoas que votaram na Dilma, claro que não todas, mas muitas das pessoas que votaram na Dilma porque não podiam votar no Lula. E ela teve essa argumentação, Lula, tem que ser você deveria falar com a Dilma. Então, isso eu posso dizer aqui que aconteceu. Agora, o terceiro mandato do Lula na sequência, nenhum dos dois gostavam dessa hipótese. Assim. Até uma crítica que muita gente faz, sabe sobre o quão foi republicano demais. Teve essa uma imagem que aparece com frequência nesse debate, né, de que eles eram profundamente democráticos ali. E isso, Marisa era muito, não era uma coisa só dele, assim. Muito legal, Camilo. Pessoal, são 19 horas e 52 minutos. Pelo visto, o pessoal que está nos acompanhando está gostando muito da live. Eu vou começar a encaminhar aqui essa nossa live para a finalização, justamente para o pessoal correr atrás. O resto tem que ler o livro para descobrir. O livro é Marisa Letícia Lula da Silva, da editora Alameda, publicado em 2020. É uma edição com 408 páginas, muita história para contar. Com certeza, o Camilo abordou aqui uma ponta e sintetizou um pouco o conteúdo que está no livro, mas nós vamos encontrar muito mais lá. Quem não leu ainda, leia, compre, está na Amazon, está nas principais livrarias do país. Camilo, vou te dar aí um minutinho, 2, 3, fica à vontade, para uma síntese final, alguma coisa a mais que tu queira complementar dessa tua obra, sobre a Marisa, sobre o período político do país. Fica à vontade aí. Queria agradecer, na verdade, dizer que gostei muito da conversa. Vi que algumas pessoas aqui sugeriram de a gente viajar. Vamos ver se a gente consegue, né? Esse ano, eu tenho chamado de o ano 2 da pandemia. Não sei se o ano 2 da pandemia vai dar um alívio tão cedo para a gente. Mas seria uma honra, gostaria muito de viajar. A gente tinha planos assim, estava com passagem marcada para Curitiba, que tinha convite lá, convite em Belém, convite em Fortaleza, em Salvador, e infelizmente aconteceu, foi logo depois, né? Um mês depois do lançamento do livro, a gente já teve que ficar todo mundo em casa, e agora a gente está aos poucos saindo. E o livro é isso, o livro está à venda aí na Alameda Editorial, tem outras livrarias também, livraria online, dá para vocês darem uma fuçada, buscada, pesquisarem no Google se quiser. Tem uma apresentação do Lula no livro, que foi uma carta que ele escreveu para mim quando ele saiu da prisão, já falando que não tinha lido o livro porque eu não tinha deixado ele ler antes de publicar, mas que ele estava entusiasmado e torcendo se o livro faria jus à memória da Marisa. E tem um prefácio do Fernando Moraes também, tem 48, 50 fotografias, algumas inéditas, muitas do Stucker também, da época do governo, mas muitas, desde Marisa criança, Marisa adolescente,
essa época de militância política, aí, anos 80, anos 90, caravanas, tudo isso. Então, quem tiver interesse, recomendo muito que procure, que busque, e puder, né, adquirir, comprar, divulgar, que é uma figura importante. E o livro também conta a história da Marisa, mas também conta a história do PT, do Lula, da história do Brasil aí na redemocratização, do sindicalismo. Então, faço esse convite com muito entusiasmo para quem puder. E é isso. Eu vou fazer aqui a propaganda, não sei, a técnica não me disse se podia ou não, mas vou fazer igual. Na loja da editora Alameda, que é a loja da própria editora, o livro está custando R$ 68,00, pode ser parcelado em 3 vezes. Uma boa dica aí de leitura para a turma que está precisando exercitar o distanciamento social e não vai ter carnaval esse ano. Vamos aproveitar para atualizar a leitura. Quem não leu, leia o livro, então. Camilo, muito obrigado por esse nosso bate-papo. Está aberta a temporada de lives aqui na Rede Liberdade. Obrigado para a turma que nos acompanhou. O pessoal nos acompanhou do norte ao sul do país. O Rogério lá em Rio Grande. O pessoal lá de Fortaleza. O pessoal todo aqui nos acompanhando ao longo desses 56 minutos de bate-papo. Uma boa semana para todos e até a próxima live. Um abraço, pessoal. Obrigado.